Fala pessoal, tudo bem? Muito feliz de ter você aqui e agora é uma aula muito especial que eu tenho certeza que você já deve ter recebido esse tipo de paciente no seu consultório. Tratar dentes escurecidos, restaurar facetas, criar facetas para melhorar substratos escurecidos. Isso é um desafio na nossa rotina clínica e vamos tentar solucionar alguns problemas e entregar para você um mapa de como melhorar isso e aumentar o grau de assertividade no seu consultório. Pessoal, antes da gente iniciar essa parte prática, eu queria que vocês olhassem esse esquema. Esse esquema é baseado em um direcionamento para o tipo de corante ou pacificador que nós vamos utilizar. Então, como vocês podem ver aí, a gente não fala muito sobre opacificar, mas a gente fala sobre melhorar o substrato. E quando eu falo em melhorar o substrato, eu quero que você pense 100% do tempo na cor final que você deseja na sua faceta, como está escrito aí. Dependendo da sua cor final, você vai utilizar dois tipos de corantes para trabalhar. Se eu quero uma cor final mais claro que o B1, então se eu quero entrar na escala de dentes clareados, por exemplo, White Enamel WE, Extra White Enamel XWE, BL4, BL3, BL2, BL1, eu vou opacificar o substrato, melhorando ele com um corante branco opaco. Porém, se eu quero uma cor final puxando para um tom B1, que o B1 é um branco, porém tem um pouco de cor, de sutileza de amarelo, eu vou opacificar com um pigmento chamado Light Opaquer, que é um opacificador claro, porém ele tem um tom meio bege. E isso vai fazer uma diferença total no seu rendimento nessa faceta em dente escurecido. Pessoal, então olha que bacana. Como vocês podem ver, a gente tem um manequim aqui com os dentes originais e nós temos um dente escurecido. Se a gente avaliar o preparo desse dente, ele é um preparo um pouquinho errado porque ele não está intrasulcular, não entrou na área dinâmica, a gente teria que abaixar isso aqui e também tem bem pouca espessura. Se a gente for medir esse término, não tem nem meio milímetro, de mais ou menos de 0,6 a 0,7 para tentar trabalhar nesse dente. Agora, a dica aqui é o seguinte, imagine então aquela situação que eu conversei com vocês sobre o resultado final. Esse paciente tem uma cor mais ou menos puxando para um A1, A2. Então, se eu aplico um opacificador mais branco, como eu apliquei aqui, a gente até consegue opacificar e melhorar o fundo desse dente. Porém, ele puxa para um branco. Será que se eu aplicar um outro tipo de opacificador, como o LO, eu consigo um resultado melhor? Olha que interessante isso. Agora, eu consegui melhorar também o fundo escuro, tanto o branco quanto o LO, porém, o LO, que é esse aqui, ele me dá um tom de cor com um croma mais próximo do resultado final do dente. Então, isso vai fazer uma diferença gigante, porque quando você aplicar a dentina, a sua dentina vai ler o que está embaixo, que no caso pode ser o corante branco ou o corante LO. Se eu quiser os dentes B1, A1 ou mais cromatizados, eu aplico o LO. Se eu quiser os dentes clareados, WE, XWE, BL4 para mais claro, eu aplico o branco, que aí a minha dentina vai ler por igual. Então aqui no manequim, a gente vai buscar um caso com mais croma, por exemplo, eu posso tirar o branco, então eu vou apagar o branco aqui, ó, remover ele de cena e eu tenho agora o LO para ser aplicado. E aí a gente vai aplicar esse corante. Qual é esse corante? Pessoal, esse opacificador é incrível para você mascarar diversos tipos de substratos. Ele se chama Light Opaquer da Shofu, LO. Ele é um opacificador que vai bloquear o fundo escuro no qual a gente utilizou e ele vai direcionar você para um tom de croma muito interessante. Funciona super bem e a gente usa diariamente em dentes escurecidos. A gente vai aplicar esse corante opacificador ou esse pigmento, mesclando ele no dente. Como que a gente começa a pensar nisso? A aplicação dele é difusa. A gente vai aplicando, dosando esse tom a ponto de opacificar ou melhorar todas as regiões que estão escuras, independente da região central, cervical ou incisal. Eu tenho que melhorar sempre aonde está escuro e eu tenho que criar uma melhora do fundo escuro
em torno de 60% a 70%. Aí eu tenho condições de aplicar a minha dentina e conseguir um resultado que fique muito próximo do natural. Tiago, como que eu vou saber esses 70% que você está falando, que é muito difícil? Eu tenho uma dica que é interessante para você pegar esse time. Aqui eu já apliquei uma boa camada, uma boa aplicação dessa camada de LO, e aí eu paro de olhar um pouquinho esse dente, descanso a minha vista, que é o que você vai fazer com o seu paciente, e aí você vai voltar e vai bater o olho. Quando eu volto e bato o olho, imediatamente eu tenho que enxergar mais claro do que escuro, que não é o que está acontecendo aqui. Aqui eu ainda enxergo algumas áreas muito escuras. Portanto, se eu necessito aplicar um pouco mais, eu venho agora fotoativar por 40 segundos, porque esse pigmento geralmente eles têm menos carga, eles são mais orgânicos, eles vão demorar mais para fotoativar, e aí a gente vem completando nas áreas que estão faltando. Então eu estou esperando aqui o balanço de branco melhorar, enquanto isso eu estou aplicando esse pigmento opacificador. E aonde que eu aplico? Não aplico por cima do que eu já pus, eu aplico ao redor dessas áreas e a gente já consegue perceber uma boa melhora desse substrato, que era bem escuro e agora está bem mais claro, puxando para o tom de cor que a gente deseja, que é um tom de cor próximo do A1. Eu vou fazer a fotoativação final para depois a gente aplicar uma boa camada de dentina. Após a fotoativação, eu tenho a aplicação do pigmento. E qual que é a maior vantagem de nós trabalharmos com pigmento opacificador e não com resinas opacificadoras? A maior vantagem é espessura. Se nós avaliarmos com o espelhinho a inclinação que nós temos aqui da incisal, avaliando a espessura que nós perdemos, entre aspas, com o opacificador, ela é praticamente zero. Então eu tenho muito espaço para eu trabalhar a minha camada de dentina e ou body. E aí eu posso trabalhar uma camada única de dentina, porque nesse caso nós temos uma borda incisal que estava escurecida, nós opacificamos e agora a gente vai trabalhar essa área vestibular. A dica grande em dente escurecido na aplicação da dentina, nós não vamos texturizar essa dentina, porque se eu texturizar essa dentina, eu vou criar uma área de sombra nessa região da textura. Provavelmente a gente vai ter uma diferença cromática do que a gente precisa ter. Então essa dentina nós vamos manipulando ela com muito cuidado, levo ela levemente no término que deveria estar intrasulcular e venho criando uma camada uniforme, homogênea, sem texturização. Essa é uma dica super importante da camada de dentina. Quanto menos textura e rugosidade eu tiver nessa camada, mais reflexão de luz nós vamos ter, melhor vai funcionar essa opacificação e essa melhora desse substrato que está escurecido. Então eu venho trabalhando aqui a manipulação, notem que eu venho removendo excessos e a gente já percebe uma boa coloração desse dente. Eu tenho aqui uma dentina A2 sendo aplicada. Se você tiver um caso no consultório A2, você aplica a dentina 2. Se você tiver um caso A3, você aplica a dentina A3 ou body. Se você tiver uma dentina, um caso com um dente clareado, você pode aplicar esse dente clareado e eu vou mostrar para vocês a gente fazendo dentes clareados também. Então isso funciona muito bem. A partir do momento que eu aplico essa camada e que está tudo bem manipulado, eu checo novamente as espessuras. Então nota que eu tenho uma espessura bacana para o esmalte. Se eu olhar nessa vista lateral também, eu vou conseguir então criar uma suavidade final nessa camada, pensando no volume final, e depois nós vamos aplicar uma camada de esmalte vestibular. Antes disso, se eu quiser criar aquela translucidez incisal, é muito fácil, a gente vai conseguir trabalhar com corantes. Lembrem-se que eu estou mostrando e falando para vocês que o término está errado. Esse término deveria estar intrasulcular, que é o que a gente vai trabalhar no nosso consultório. E aí eu sigo com a fotoativação. Após a fotoativação, se eu quiser trabalhar uma camada
de corante na incisal, talvez para criar aquela translucidez, é possível. Se eu quiser maquiar essa dentina, também é possível. Aqui eu estou aplicando um pouco do azul, do corante azul, para criar uma maquiagem incisal. Notem a sutileza que nós vamos aplicar essa camada. Uma coisa que eu gosto de falar nos cursos é, quando eu vou aplicar essa camada, aqui eu estou tendo que conversar com vocês, mas eu tento prender a respiração fazendo um tipo de apneia e eu aplico com a respiração presa. Para quê? Para eu não ter nenhum movimento nem da respiração, para eu ter uma precisão gigantesca na hora de aplicar o corante. Aplicamos o corante azul para criar uma leve translucidez incisal e aí a gente pode trabalhar a área vestibular. Tiago, se eu quisesse, eu poderia aplicar uma camada agora de corante branco ou um corante ocre, laranja? Com certeza sim. Poderia aplicar esse corante laranja ou corante branco. Se vocês quiserem aqui, por exemplo, eu posso pegar um pouquinho do branco e a gente poderia aplicar aqui, aumentando a luminosidade dessa dentina. Por exemplo, assim. Agora, se você achar que é interessante, num caso, não colocar nada, não é uma regra isso aqui. Não precisa aplicar essa camada todas as vezes, tá? Isso eu quero deixar bem claro para a gente entender um pouquinho e variar um pouquinho os tipos de translucidez, os tipos de opacidade e os tipos de estratificação. Eu posso agora pegar uma matriz de poliéster, aplicar na proximal do dente do meu paciente e eu venho agora trabalhando com uma camada de esmalte. Posso utilizar um esmalte cromático ou acromático. Nesse caso a gente vai usar um esmalte cromático, cor A2. Notem que eu aplico esse esmalte com um instrumento grande, que é aquela espátula mais calibrosa da LM, chamada solo anterior, e eu venho trabalhando essa camada com sutileza, desde a região cervical. E nós vamos acomodando ela, adaptando ela, criando um contorno cervical. Tiago, você sempre aplica essa camada dessa maneira? Sempre. Eu posiciono o poliéster e venho puxando essa camada de resina composta. Isso me ajuda demais a criar um alisamento dela e eu padronizo a forma dental. Aí eu consigo começar a condensar proximal. Lembrem-se desse movimento, é extremamente importante. Então eu troquei o instrumento, peguei a twist e ó, movimento de condensação incisal, proximal. E eu venho trabalhando essa condensação proximal. Após a condensação, eu estou apto a inclinar a incisal, dando aquele aspecto dos 3 planos de inclinação, corto o excesso e eu já tenho um dente com esboço muito bacana. Quando eu decidi tracionar, então, eu venho fazendo um último movimento de suavidade, dedo no dente vizinho, guio a matriz pela vestibular e eu puxo essa matriz de vestibular para a palatina, para a direção oposta, dentes bem posicionados e o meu dedo bem posicionado atrás da palatina e aí a gente consegue uma adaptação ó, muito bacana e precisa dessa camada vestibular. Faço a mesma coisa inserindo a matriz na distal em direção ao sulco para eu trabalhar a mesma camada na distal. Eu tenho que abraçar essa região do dente para conseguir uma boa adaptação proximal. Então a gente volta para essa região e eu começo a trabalhar essa estratificação, essa camada vestibular, posicionando a resina na proximal. Lembrando sempre do perfil de emergência, onde a gente tenta deixar o mais delicado possível. Isso é extremamente importante e aí a gente já tem um esboço muito bacana de um dente natural. Então eu tenho aqui novamente áreas anatômicas que a gente tem que conferir e conversar. Nós temos uma crista mesial muito bacana e evidente. Nós temos uma área
plana nessa área central do dente e nós temos também uma outra crista distal. Então eu posso pincelar para alisar essa camada e a partir daí, condensando a proximal, adaptando muito bem, nós podemos trabalhar o tracionamento da matriz, onde agora eu trabalho na distal. Portanto, traciono de vestibular para a palatina em direção à mesial, que é a minha direção oposta agora até a matriz adaptar. Olha que interessante, pessoal. Então a gente vem criando essa morfologia. Aqui eu toquei sem querer a espátula, marcou um pouquinho essa área, mas nota que nós temos uma lisura muito interessante e aqui a gente pode finalizar essa anatomia trabalhando esse volume vestibular. Planos de inclinação, cristas marginais, área plana, área de espelho. Tiago, você está falando isso por quê? Porque são as áreas anatômicas que nós devemos criar nessa última camada. Nós não podemos terminar o dente sem desenvolver, por exemplo, essa morfologia. Se a gente avaliar o nosso paciente aqui frontalmente, nós temos uma área muito bacana de transição. Lembrem do preparo que eu comentei que estava errado? É essa área aqui que tem que ser escondida, mas a gente já conseguiu bloquear muito bem essa transição, criando essa faceta. Agora, se você quiser texturizar essa área, você pode texturizar. Eu só não poderia texturizar a dentina para não criar sombra. Agora não tem problema, a gente pode vir texturizar um pouco essa camada. Olha que bacana, nós temos um volume muito próximo do ideal e eu venho pincelando e esculpindo basicamente esse dente com as espátulas e o pincel para eu ter um leve acabamento. O acabamento aqui vai ser muito sutil, onde a gente vai trabalhar essa área de espelho, área de perfil de emergência e nós temos uma boa adaptação para uma faceta em resina. Claro que o manequim é próximo de um A1, A2, a gente utilizou aqui as resinas de dentina e esmalte A2, poderíamos ter utilizado um A1, mas nós temos já um bom resultado final. Notem a sutileza do azul, criando aquela translucidez e a gente já pode agora trabalhar a fotoativação. Outras características que são importantes a gente avaliar. Perceberam que eu deixei bem adaptado a resina nessa região, bem fina essa região cervical? Essa zona de transição é extremamente importante para a gente criar uma faceta com um perfil de emergência adequado. E esse é o resultado final que a gente conseguiu da restauração. Notem na visão frontal uma sutileza do perfil de emergência, mesmo antes do acabamento. A gente pode deixar mais delicado, mas o dente já tem uma forma e um esboço muito próximo do ideal. Tudo bem? Lembrem da cor que a gente tinha e do que a gente conseguiu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido a sequência de aplicação dos dois tipos de opacificadores que a gente pode trabalhar. O branco para dentes nós buscamos cores clareadas e o opaquer para dentes que nós buscamos cores com croma, B1, A1 ou mais cromatizados. E o tipo de aplicação, concluindo a dentina sem texturização no dente escuro e depois você pode ainda personalizar a cor da dentina e depois cobrir a vestibular com esmalte. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.